Boa tarde, todas as pessoas presentes. É uma honra estar novamente aqui, podendo expressar a alegria da sessão judiciária de sediar este evento. Estamos aqui, então, à frente desse painel, que versará sobre direito penal ambiental. E nos brindarão hoje com suas palestras as doutoras Ana Maria Moreira Marquesan e a doutora Temis Limberger. Doutora Ana Maria Moreira Marquesan é mestre e doutora em Direito pela UFSC. Então, eu posso quase considerá-la uma manezinha, certo? Promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre e atua no Ministério Público do Rio Grande do Sul. A doutora Temis é graduada e mestre em Direito pela URGS, doutora em Direito Público pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, pós-doutora em Direito pela Universidade de Sevilha, professora da Unicinos na graduação e na pós-graduação em Direito. Então, inicialmente, eu passo a palavra à doutora Ana Maria Moreira Marquesan, pelo prazo de 30 minutos para a sua exposição, agradecendo desde logo a presença. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra e um prazer, ao mesmo tempo, participar desse evento aqui na Justiça Federal, em Florianópolis, né? Como a doutora disse, eu sou quase uma manezinha, já que eu fiz o meu mestrado e meu doutorado aqui, tenho o maior apreço por essa cidade, de tantos conflitos ambientais, né? Só não invejo a situação dos juízes daqui, porque aqui o que não é mangue é mar, o que não é mar é topo de morro e por aí vai, né? A tensão entre os bens ambientais e a ocupação do solo é imensa e creio que não deve ser nada fácil, né, dirimir todos esses conflitos que envolvem o espaço, o uso do espaço e dos bens ambientais aqui em Florianópolis. Então, queria saudar todos os presentes, vejo várias fisionomias conhecidas e amigas aqui, né? E vou tentar fazer um resuminho da parte geral do direito penal ambiental, porque eu vejo nele algumas especificidades que talvez nem todos trabalhem com a matéria e estejam familiarizados, e depois eu vou tentar trabalhar um caso específico que me parece assim muito relevante, ao menos da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, seguramente é o caso criminal mais relevante que nós temos, né? Que é o caso da mortandade de peixes do Rio dos Sinos, todos devem ter ouvido falar, vou tentar trabalhar ele um pouquinho com os senhores. Mas eu acho interessante sempre a gente trabalhar a parte geral, porque o direito penal ambiental ele requer um olhar dogmático e principiológico do direito ambiental como um todo, né? O Eládio Lecei costuma falar que o direito penal ambiental é um direito penal reparador. Eu diria mais, eu diria que ele é um direito penal reparador e precaucional ou preventivo, porque os mega-princípios do direito ambiental, que são os princípios da prevenção, o seu filhote, como eu digo, que é a precaução, o princípio do poluidor-pagador e hoje também o princípio do desenvolvimento sustentável, eles estão, de certa forma, presentes também na legislação penal ambiental, que é a Lei 9.605, com base no dispositivo mestre de toda a dogmática ambiental brasileira, que é o artigo 225 da Constituição, né? Ele é a espinha dorsal, ele é o eixo de todo o ordenamento jurídico ambiental. Então, nós não podemos trabalhar na área penal de forma desgarrada, dissociada do artigo 225. E eu acho importante também a gente ter um fundamento, né? Vale a pena, né, trabalhar na esfera penal no tocante à danosidade ambiental? Justifica-se a tutela penal do meio ambiente? Eu hoje mesmo ainda vinha lendo um autor, Guilherme Gouveia, que ele escreveu um livro inteiro, mais ou menos assim, para desconstituir a legislação penal ambiental, que ele entende que todos esses tipos penais poderiam muito bem ser tratados na esfera do direito administrativo sancionador. Eu não digo que está errado, só não está adequado à nossa realidade. Nós sabemos muito bem o que é a atuação dos órgãos da administração aqui no Brasil. Na Alemanha funciona muito bem, mas aqui não funciona.
Aqui nós temos várias culturas de não aplicar as normas administrativas. Eu li 2 artigos de uma pesquisadora da Flórida sobre The Brazilian Jeitos. Sabem o que é isso, né? O jeitinho brasileiro. Já tem gente teorizando sobre isso. Porque são instituições que a gente tem, são práticas altamente nocivas que acabam nos empurrando, então, para a esfera penal mesmo, né? Então, eu entendo que o direito penal deve garantir uma existência pacífica, livre, socialmente segura, sempre quando estas metas não possam ser alcançadas com outras medidas políticos sociais que afetem em menor medida a liberdade dos cidadãos. Roxane, ok? O direito penal deve ser a última ratio. Mas, no Brasil, essa última ratio ela é necessária. Nós temos, sim, que trazer como um aliado forte na preservação desse patrimônio, que é a base material, né, do nosso bem mais relevante, que é a vida e o direito à vida, né, para que consigamos, então, trabalhar com o mínimo de preservação desses valores e serviços ecossistêmicos. O meio ambiente, então, ele é pressuposto e está associado à vida, que, afinal de contas, é o direito essencial de todos nós, né? Além disso, a Constituição de 88, ela coloca um mandato, uma obrigatoriedade, inclusive, de criminalização de condutas danosas ao meio ambiente. Então, não era uma opção do legislador infraconstitucional definir tipos penais ambientais. Não, era um mandato. Esse mandato existe tanto no artigo 225, parágrafo 3º, como também na parte da tutela do meio ambiente cultural, que é o artigo 216, parágrafo 4º. Incide a legislação penal ambiental sobre bens jurídicos já protegidos por outras normas, quando existir interesse digno dessa forma de tutela e a sanção criminal for a única suficiente para lhe dar a efetiva proteção, quando não obtida plenamente por outras formas de tutela. É o caso, porque nós não temos uma eficiência dos órgãos administrativos. A atuação do direito administrativo sancionador ela é pífia e tende a se tornar ainda mais nesse cenário que nós estamos vivendo, né, de muita desconstrução da legislação ambiental em geral, né? Então, partindo assim dessa... Mudou? Deixa eu ver se eu enxergo. Eu sou muito baixinha. Novo caminho do direito penal na sociedade de riscos na era do capitalismo global. Então, aqui, a Lei 9.605, ela tem várias deficiências, eu reconheço, mas é o que temos para o momento e nós vamos trabalhar com ela, ou tentar aprimorá-la. Mas não dá para ficar só reclamando da lei, que a lei tem muitas normas penais em branco, que ela tem tipos excessivamente abertos. Realmente, ela tem problemas. Não vou dizer que é uma perfeição, embora tenha tido juristas assim de alto valor na sua elaboração, ela apresenta vários déficits, mas ela tem inovações fantásticas, como a consolidação da responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é um instrumento que veio, me parece, para ficar aqui no Brasil e que estamos aplicando e bem, já com uma jurisprudência renovada, que acho que a doutora Temes vai falar, que é também a da não mais necessidade da dupla imputação, né? A intervenção penal passa a privilegiar um modelo de regulação jurídica fundamentada no risco, em substituição ao modelo de lesão a bens jurídicos. Vejam que não é à toa que esse fenômeno aparece em vários tipos penais da lei. Isso se deve a ela ser altamente influenciada pelos princípios da prevenção e da precaução. Por quê? Porque a gente sabe que é muito difícil, quando não impossível, reconstituir um bem ambiental lesado, sobretudo um ecossistema, né? Ontem mesmo eu ainda discutia sobre um empreendimento que pretendem implantar lá no Rio Grande do Sul, que vai afetar mais de 30 hectares de banhados, são áreas úmidas, protegidas como áreas de preservação permanente pela legislação do Estado do Rio Grande do Sul. Existe tecnologia suficiente para recuperar área de banhado após, por exemplo, 23 anos de mineração? Os professores da URGS, com os quais eu me reuni ontem, me disseram que não tem. Floresta é mais fácil de tu recuperar. Claro que uma floresta recuperada nunca será a mesma floresta
que a original, porque a vida não se repete, a vida não se replica. Mas existe muito mais estudos, experimentos. Agora, recuperar banhado é um negócio muito complicado, né? Então, qual é o momento que a gente tem que atuar? Antecipação. Né? A antecipação ela é muito amiga do meio ambiente. Eu sempre digo que as ações civis públicas que eu ajuizei que realmente deram certo são as antecipatórias. As que vêm a posteriori, no sentido de reparar efetivamente, tentar que o meio ambiente seja revertido ao status quo ante, são muito mais complicadas. É difícil dar certo. Temos alguns exemplos, mas são bem mais raros. Exigência de consideração jurídica não só de lesões, ou seja, não só os danos. Os tipos penais eles se antecipam e a gente trabalha num cenário de muitos tipos de perigo, inclusive perigo abstrato ou crimes de mera conduta, né? A responsabilidade penal, diversamente da civil ou administrativa, ela não transige com o império da contabilidade capitalista, pois ela carrega ao condenado, ou a sua empresa, ou a ambos, né, um estigma social que não pode ser diluído nos balancetes. Esse é um aspecto muito importante. Sobretudo, né, num tempo de imagem e altamente midiático, espetacular, como a gente vive, né? Nenhuma empresa quer ter a sua marca, a sua imagem associada a um dano ambiental. Isso, sobretudo no mercado internacional, é realmente um estigma terrível. Então, as empresas vêm para acordos, vêm para compliance, enfim, elas fazem de tudo, né, para não ter que enfrentar uma ação penal, né, cuja o estigma realmente ele é muito grave, né? Bom, o fato é que a gente está vivendo um cenário de desconstrução, como eu já falei, de retrocessos terríveis. Né? Eu integro a Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente, nós criamos um comitê de gerenciamento de crise, que a gente dividiu em subtemas para prepararmos material para enfrentar desafios, porque a cada dia é um ato legislativo desconstruindo alguma coisa. Ora é o licenciamento, ora é um tipo penal, resoluções do CONAMA, o próprio CONAMA, enfim, teve aquele decretaço que revogou vários decretos, e vários desses decretos eles integralizam conteúdos de tipos penais. Por quê? Porque a Lei 9.605 ela é formada de muitas normas penais em branco que a gente precisa, muitas vezes, do direito administrativo para que, né, seja perfectibilizado o tipo penal. E, com essa desconstrução, muita coisa foi esvaziada. Então, é muito sério tudo isso que está acontecendo, né? Então, aqui no Brasil, a gente vive essa situação que eu brinco, né, de esquizofrenia valorativa. Porque, se a gente assistir televisão meia hora por dia, a palavra certamente mais citada é sustentabilidade. E, em segundo lugar, a expressão meio ambiente. Podem ter certeza. Quer dizer, parece que é um país consciente, realmente preocupado com essa questão. Só que, se a gente abrir o Diário Oficial, a gente vai ver tudo rumando para um caminho oposto. Então, se viesse um marciano aqui, certamente não entenderia a realidade brasileira. O Brasil, de fato, não é para principiantes, né? Bom, e eu vou procurar trabalhar também com os senhores alguns dos tipos penais que são mais usuais, né? O tipo penal que a gente mais trabalha é o crime de poluição, que é um crime, né, de ação múltipla, tem vários verbos nucleares, várias especificidades, tem a forma culposa, tem a forma qualificada, né? O crime de poluição, na forma definida pela Lei 9.605, que é o 54, ele é um crime de perigo em relação à saúde humana e de dano em relação à fauna e à flora. Nesse ponto, ele retrocedeu ao tipo que havia no artigo 15 da Lei 6938, que ele era de perigo tanto em relação à saúde humana como em relação à fauna e à flora. Então, para que se caracterize esse tipo em relação à fauna e à flora, tem que haver ou mortandade de animais, vejam, mortandade, o que é mortandade? Tem que ser o quê? 10 animais, no mínimo, né? Ou destruição significativa da flora. Em relação à saúde humana, não, que possam ou
que causem ou possam causar, né, danos à saúde humana. Então, daí basta que haja uma possibilidade, né, de ocorrência de danos à saúde humana. Bom, esse perigo exigido no artigo 54, existe uma divergência doutrinária se seria um perigo concreto ou se seria um perigo abstrato. Eu, particularmente, defendo que seria um perigo abstrato, né? Nós não precisamos que haja um direcionamento em relação a essa situação. Prescinde da ilicitude, ou seja, mesmo a conduta lícita, ou seja, uma atividade devidamente licenciada, se ela vier a causar algum desses efeitos, ou seja, possibilidade de dano à saúde humana, mortandade de animais ou destruição significativa da flora, já vai ocorrer o tipo penal. É o caso, por exemplo, da Samarco, que a atividade era de uma empresa licenciada e que, mesmo assim, aconteceu tudo aquilo, né? Existe nos tipos penais ambientais e, sobretudo, no 54, um envolvimento bastante frequente das pessoas jurídicas, e hoje a jurisprudência dominante ruma para a não necessidade da dupla imputação, ou seja, se não houver provas em relação ao indivíduo, pessoa física, que praticou materialmente aqueles atos que levaram à ocorrência do crime, pode-se denunciar tão somente a pessoa jurídica. Claro que sempre tem alguém por trás. Só que, sobretudo, quando a gente está no reino das SAs, é muito difícil, por vezes, tu identificar de quem partiu a ordem para a prática daquele ato. Existe, de fato, uma diluição de responsabilidades. Eu me lembro que, uma vez, eu tive que ouvir umas 10 pessoas para descobrir quem é que tinha mandado derrubar umas árvores para a instalação de uma rede elétrica numa unidade de conservação sem licença, né? E eu fui ouvindo, até que eu cheguei no capataz lá de um clube, que ele disse, não, mas foi o engenheiro que me disse, pode derrubar, que se der qualquer problema, eu assumo. Isso aí, olha, eu ouvi umas 10 pessoas na promotoria até chegar nesse depoimento, e daí eu consegui, porque naquela época ainda não existia essa jurisprudência sobre a dupla imputação. Nós tínhamos que denunciar a pessoa física, pelo menos uma, e a pessoa jurídica, né? Bom, aqui é uma jurisprudência. Vejam que houve o precedente da ministra Rosa Weber, que acho que a Temes vai falar. Depois houve uma decisão, ou até antes, houve uma decisão do desembargador Paulo Brum Vaz, que foi fantástica no sentido de desvincular, né, a necessidade da dupla imputação. Ele trabalhou com a ideia da teoria construtivista da culpabilidade e com a ideia de autonomia, de fato, da pessoa jurídica. E depois o STJ reviu seus julgados. O STJ tinha inúmeros julgados afirmando incisivamente a necessidade da dupla imputação. E após essas duas decisões, do desembargador Paulo e da ministra Rosa Weber, houve uma alteração nos rumos, e aqui eu trago esse acórdão para os senhores do ministro Gurgel, né? De acordo com o entendimento desse tribunal, a lei de crimes ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do artigo 54 da Lei 9.605, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou ainda de perigo abstrato. Esse acórdão, na verdade, ele se refere à questão da prevenção, dos princípios da prevenção e da precaução, e ele reconhece que o crime de poluição é um crime de perigo abstrato. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também destaca, né, que, tratando-se de delito formal e de perigo abstrato, prescinde-se de resultado lesivo concreto para a tipificação do delito, de modo que o risco de dano à saúde humana gerado pela poluição causada pela atividade desenvolvida pelos réus é suficiente para configurar o tipo penal. O artigo 54, parágrafo 3º, né? Vejam que é um tipo bem mais complexo, né?
que equipara, incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior, quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Um dos poucos exemplos que eu encontrei da configuração desse crime é o caso da Samarco, o terrível caso da Samarco, né? Em que a empresa e as pessoas físicas foram denunciadas justamente por terem deixado de executar o procedimento de emergência e acionar os alertas necessários conforme determinado pelo órgão ambiental. Então, ali a gente encontra, nesse exemplo, quase todos os tipos da Lei 9.605. É triste, esse é um exemplo bem claro de como é possível, né, a consumação do parágrafo 3º do artigo 54. Outro tipo penal muito presente na vida de quem opera na área penal ambiental e que é completamente vinculado aos princípios da prevenção e da precaução é o artigo 60 da lei, né, que é o tipo penal de desenvolver, empreender atividade potencialmente poluidora sem a devida licença do órgão ambiental ou descumprindo as normas ambientais e regulamentares, né? Então, esse tipo penal do artigo 60, ele pode ser resumido em dois subtipos, digamos assim. O primeiro deles é o de empreender, né? Que seria construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores. Onde é que nós vamos buscar a norma penal integradora desse tipo penal? Nós vamos buscar na Resolução 237 do CONAMA, que integra a Lei 6938 de 81. Por quê? Porque a Lei 6938, que é a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, ela diz lá, todas as atividades potencialmente poluidoras devem ser previamente licenciadas. Ok. Onde é que eu vou ver quais são as atividades potencialmente poluidoras? No âmbito federal, eu vou ter que consultar o anexo da Lei 6938 e a Resolução 237 do CONAMA. Ali eu vou ter uma lista das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos uma discussão judicial bastante intensa, porque nós temos o licenciamento ambiental quase pleno por parte do município de Porto Alegre. E Porto Alegre, como eu comentava com a doutora, nós temos uma farta legislação ambiental, inclusive tabelas de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. E nós utilizávamos essas tabelas para integrar os tipos penais, mas a turma recursal do Juizado Especial Criminal começou a não aceitar, entendendo que somente norma federal poderia estabelecer essa integração nos tipos penais. E a segunda parte do artigo 60 seria o contrariar, ou seja, quando a atividade, mesmo prescindindo de licença, ou seja, não licenciável, tá, se dá em desconformidade com os regulamentos existentes ou contando com licença em desacordo com essa. Esse também é um crime extremamente comum, que é o desenvolvimento de uma atividade não respeitando as condicionantes da licença ambiental. Porque a licença ambiental ela é de extrema relevância justamente por isso, porque ela dá uma moldura de como aquela atividade deve se desenvolver. Por exemplo, se eu tenho uma casa noturna e se essa atividade é sujeita ao licenciamento ambiental, Porto Alegre era, agora deixou de ser, mas, enfim, tinha lá um horário que aquela casa noturna podia operar. Tinha lá a necessidade daquela casa noturna ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente, ou seja, uma gestão adequada de todos os resíduos. Se houvesse um descumprimento de alguma dessas condicionantes, poderia estar aquela casa noturna e seus sócios incursos nesse tipo penal. Só para dar um exemplo, né? Teríamos outros tantos. Essa questão
foi também bastante debatida lá em Porto Alegre, né? O artigo 60 ele está sempre na ordem do dia, nas turmas recursais do Tribunal de Justiça, né? Então, vejam aqui um julgamento, né? Delito ambiental, artigo 60, estabelecimento de atividade potencialmente poluidora, laudo pericial, desnecessidade, suficiência probatória, condenação mantida. Por que eu enfatizo esse julgado? Porque nós tivemos uma linha de vários juízes que começaram a entender que, mesmo para a configuração do artigo 60 da lei, seria necessário um laudo, né, uma perícia criminal dizendo que a atividade era potencialmente poluidora, que poderia causar dano ambiental. Na minha opinião, essa exigência é descabida para o crime do artigo 60, que é um crime, né, de perigo abstrato. Ou seja, se nós exigirmos a prova do dano efetivo, nós já estamos migrando para um outro tipo penal, que é provável o artigo 54, ou algum outro tipo de dano, e não um crime de perigo ou de mera conduta, como esse do artigo 60. Né? Então, esse acórdão vem nessa minha linha de raciocínio, né? Entendendo prescindível o laudo pericial, tese de erro de proibição afastada por se tratar de erro inexcusável, que não apenas poderia, como deveria ser evitado. Prova suficiente para a manutenção do decreto condenatório. Então, é importante que nós tenhamos a clareza da importância dessas normas integradoras dos tipos penais, né? E que nós tenhamos uma atuação agora, nesse momento de tantos retrocessos, de alerta também em relação a isso, ou seja, não são somente as leis federais que nós temos que controlar, os decretos federais, mas também as resoluções do CONAMA, da Agência Nacional de Águas, enfim, de outros órgãos administrativos e de conselhos setoriais que acabam criando toda uma disciplina normativa extremamente relevante para a integração dos tipos penais ambientais. Porque o direito ambiental ele realmente é completamente associado ao direito administrativo, né? A gente não tem como se desvincular. A gente é filho, é um dos filhos diletos, eu acho, até do direito administrativo, né? Doutora Temes, ali, que é professora de direito administrativo. O tipo do artigo 68 eu trago aos senhores porque esse é um dos mais problemáticos, digamos assim, da lei, né? É o tipo, a lei, eu brinco, né? Alegria de promotor, né? Porque aquele tipo penal super aberto, tu encaixa várias coisas dentro dele, né? Que é o deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir a obrigação de relevante interesse ambiental. Numa tentativa de reduzir um pouco essa excessiva abertura desse tipo penal, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a 12.305, ela traz lá uma hipótese fixa de prática do artigo 68, que é aquela pessoa que faz a gestão, que trabalha com resíduos perigosos e que não aprova, não licencia, não aprova, não operacionaliza o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ela incorre nesse tipo penal. Então, é a primeira tentativa na legislação brasileira de integração desse tipo bastante aberto, eu reconheço. No caso da Samarco, também aqui temos esse exemplo, que foi o de não apresentação de documentos exigidos pelo órgão ambiental. No caso, o projeto de alteamento daquela famosa barragem, né? O manual de operação e a carta de risco de estrutura. Não comunicaram a detecção de grande movimentação de lama no dia 27 de janeiro de 2016 e não executaram o plano de emergência. Então, também foram incursos nesse tipo penal do artigo 68. O outro artigo interessante, que é um crime contra a administração ambiental, que nós temos vários, e que estão correndo risco hoje, digamos, estão em momento de agonia, porque eu já vi projeto de lei que pretende revogar o 69. O 69A é filho de Barra Grande, né? Os senhores devem conhecer esse terrível caso na história ambiental brasileira, que é o caso da usina de Barra Grande, que tem até um livro escrito que se chama A Usina, a Hidrelétrica que Não Viu a Floresta. Não sei se os senhores conhecem esse caso. O que aconteceu ali? Estava já praticamente em fase muito avançada do licenciamento,
quando uma equipe do IBAMA e do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas do Rio Grande do Sul resolveu fazer um sobrevoo na região onde seria implementada essa usina e se deparou com uma das mais exuberantes florestas de araucária do país, sendo que no laudo da cobertura vegetal dizia vegetação arbustiva de pequena expressão. Só que nesse momento, assim, que se flagrou tudo isso, já estava dado o fato consumado, né? Que era até turbinas já estavam assim, em fase elevada de construção, já tinha muito dinheiro gasto, e aí a questão parou na Justiça Federal, em várias instâncias, em vários foros, e o fato se consumou, né? E quem levou a pior foi a floresta de araucárias, né? Mas, enfim. Bom, e agora, então, meio que correndo, eu vou falar um pouquinho desse último caso, que é o caso da mortandade de peixes do Rio dos Sinos, que foi uma coisa horrorosa, não foi só uma, na verdade, teve mais de uma no Rio dos Sinos, que é um dos rios dos 3 mais poluídos do Brasil, né? Então, em 2006, foram flagradas 86 toneladas de peixes mortos, né? Era uma coisa horrível, era verão, já estava outubro, mas estava muito quente lá já, então tudo isso facilitou um período de estiagem, facilitou que houvesse uma sinergia de elementos para causar esse fenômeno horroroso, né? Não, houve o quê? Redução da correnteza do Rio dos Sinos, que o fluxo do rio estando baixo, é claro que tem menos oxigenação, os peixes morrem com maior facilidade, redução dos níveis de oxigênio, enorme quantidade de esgotos, porque as prefeituras têm pouco tratamento de esgoto, resíduos industriais diversos, porque é uma região de curtumes, e aí para descobrir, né, qual a principal causa. Até que se apurou que a principal causa seria resíduos de uma central coletora de resíduos, que tratava, entre aspas, resíduos industriais, que eram jogados no arroio Portão, que é um dos afluentes do Rio dos Sinos, sem prévio tratamento. O que se descobriu? Se descobriu, na verdade, um bypass, ou seja, né, foram realizadas várias perícias e se descobriu que uma das valas, no caso a vala 6, ela tinha um sistema de bypass, em que os resíduos eles passavam direto e eram jogados no arroio Portão, ou seja, havia uma economia para a central de tratamento de uma carga enorme de resíduos. E essa empresa se chamava Utresa, né? Ela foi denunciada e foi condenada, ela foi denunciada 6 vezes pelo artigo 54, parágrafo 2º, inciso 5º, tanto a pessoa jurídica como a física, 9 vezes pelo artigo 60 e mais uma vez pelo artigo 69. Isso tudo resultou numa sentença fantástica do juiz de Estância Velha, que ele condenou o diretor, pessoa física, a 18 anos de reclusão, mais 12 de detenção, totalizando 30. A Utresa, condenada a pena de multa, que a prescrição acabou sendo reconhecida, porque a multa é 2 anos, né? E a sentença reformada em parte na apelação crime pelo nosso tribunal. Houve uma redução significativa, que eu confesso aos senhores que eu temia pela prescrição, inclusive da pena privativa de liberdade, porque acabou ficando 4 anos e 6 meses de reclusão e 3 de detenção em regime semiaberto. Agora, recentemente, numa decisão monocrática, o ministro Sebastião confirmou parcialmente, mas ainda reduziu um pouquinho a pena para 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 2 anos, 7 meses e 15 dias de detenção em regime inicial semiaberto. Ocorre que o principal administrador, na época, estava foragido há bastante tempo, porque ele tinha sido liberado por um habeas corpus lá no início do processo. E outro dia ele estava andando muito belo e fagueiro no centro de Estância Velha e foi reconhecido pela Brigada Militar, né? E foi preso, finalmente, deu início ao cumprimento da pena. Nesse caso, né, todos os promotores da área ambiental do Rio Grande do Sul, de alguma forma, se envolveram, quer na esfera criminal, quer nas inúmeras ações cíveis que a gente ajuizou, não só contra essa empresa, como contra várias outras empresas que também lançavam efluentes no Rio dos Sinos. E eu concluo agradecendo a atenção dos senhores, né, que, na minha ótica, o direito ambiental não pode, na atual quadra da história, prescindir da tutela penal,
que não transige com o império da contabilidade capitalista. A condenação penal carrega ao condenado e à sua empresa um estigma social que não se dilui em balancetes e que escancara o descaso com a preservação ambiental. A intervenção penal ambiental, iluminada pelos princípios da prevenção, precaução e desenvolvimento sustentável, deve privilegiar um modelo de regulação jurídica fundamentada no risco, em substituição ao modelo de lesão aos bens jurídicos protegidos. Obrigada. Agradeço a doutora Ana Maria Moreira Marquesan pela brilhante fala e, já de imediato, passo a palavra à doutora Temes para a sua exposição. Bem, boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que participo desse curso de Direito Ambiental. Saúdo a todos os magistrados e servidores aqui presentes, na presença da doutora Cláudia Maria Dadico, que é a diretora do foro, que hoje preside aqui os trabalhos. Cumprimento a minha querida colega Ana Maria Marquesan. Tá? E vamos ao tema, né, que procuraremos dar uma abordagem dentro dessa área do direito penal, do direito ambiental, e eu gostaria de trazer para os senhores a questão da reflexão da importância do direito administrativo, ou seja, não vou falar algo diferente, mas eu quero lançar, digamos assim, um outro argumento, uma outra reflexão. É difícil, né, a gente tentar dar conta de um tema tão importante, tão vasto, assim, num breve período de tempo, mas eu vou tentar apresentar aqui para vocês algumas ideias. Eu pensei em intitular aqui o nosso debate como Estado Constitucional Ambiental, uma garantia simbólica, análise da dupla imputação a partir do recurso extraordinário 548-181, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Bem, aqui, né, eu propus uma imagem que, para mim, sempre foi bastante impactante, que é o documentário realizado pelo Sebastião Salgado, que se chama Êxodos, né, onde ele fotografou as áreas mais degradadas do planeta. É um documentário impactante, assim. Quando eu assisti, é difícil até a gente levantar da cadeira e acreditar novamente na humanidade, né? Mas o bacana é que depois a gente vai fazer a apresentação e o término vai ser uma outra exposição que, depois dessa experiência da degradação ambiental, que também sempre vem acompanhada da degradação humana, ele voltou para casa, para o interior de Minas Gerais, e refez uma fazenda que era da família, que tinha área degradada. Hoje é um Instituto Terra, né, e que é uma referência em matéria ambiental. Então, a ideia é que, a partir das experiências ainda mais trágicas, mais difíceis, que a gente consiga, né, ter uma postura construtiva e ir em busca de um outro caminho. Por isso que, depois de muito me bater com a imagem, né, eu resolvi trazer para vocês esta foto da exposição, que é o êxito. Como é que nós dividimos aqui a nossa estrutura de fala? Vamos falar brevemente da questão da introdução, os fundamentos constitucionais da responsabilidade penal da pessoa jurídica no direito brasileiro, a expansão do direito penal rumo à administrativação, do Silva Sanches. Vamos trabalhar algo de valores comuns da humanidade, da professora Mireille Delmas-Marty, a sociedade do risco, do Ulrich Beck, e a quarta revolução, de Klaus Schwab. Vamos tratar depois da questão de constitucionalismo ambiental, uma garantia simbólica, traçar algumas considerações finais e elencar a referência bibliográfica. Bem, aqui o julgado que nós trouxemos foi justamente quando o Supremo se debruçou sobre a questão da dupla imputação, tá? Então, se discutia nesse julgado a necessidade ou não de responsabilização da pessoa física para que fosse imputado a responsabilidade penal à pessoa jurídica. Tá? O fundamento do Supremo foi basicamente que o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física. A norma constitucional não impõe
a dupla imputação. Por quê? Porque condicionar a responsabilidade da pessoa física, por vezes é difícil a identificação dos setores e agentes internos da empresa determinantes da produção do ilícito, que tem relevância e deve ser buscada no caso concreto como forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos atuaram ou deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas à sociedade e ainda verificar se a atuação se deu no interesse ou em benefício da entidade coletiva. Tal esclarecimento, por vezes, é difícil. Por isso que o Supremo concluiu que não é necessário a responsabilidade da pessoa física para condenação da pessoa jurídica. Após esse julgamento realizado em 2014, que foi relatora a ministra Rosa Weber, tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como também do STJ rumaram no mesmo sentido, no sentido da desnecessidade da dupla imputação. E isso, né, claro que o nosso olhar da fala é sempre o olhar do Ministério Público, mas para nós estas posições do Supremo Tribunal Federal são importantes porque muitas vezes conseguir reconhecer a responsabilidade da pessoa física para poder imputar uma responsabilidade à pessoa jurídica é bem difícil, e nós vamos depois tentar demonstrar por quê. Né? O caso que deu origem a esse julgamento foi um fato ocorrido em 2000, em que houve um vazamento na plataforma de petróleo da Petrobras, no município de Araucária, estado do Paraná. Tá? E havia, então, era presidente da refinaria, o senhor Getúlio Vargas, da Repar. A imputação foi, no caso, ao artigo 54 caput, parágrafos 2º e 3º da Lei 9.605 de 98, que a colega Ana já aqui mencionou. Quais foram, digamos assim, alguns argumentos utilizados? O ministro Barroso disse que a responsabilidade da pessoa jurídica independe da responsabilidade de qualquer sujeito. E o ministro Gilmar Mendes, que havia feito análise do habeas corpus 83.554, em que então respondia o presidente da Repar, ele enunciou que é inviável a responsabilidade do presidente da Petrobras por suposto crime ambiental ocorrido em unidade subsidiária do Paraná, sem o apontamento de um vínculo entre a conduta do dirigente e o evento danoso. Ponderou que o vazamento em ponto de uma malha de mais de 14 quilômetros de oleodutos era absolutamente impossível de você ter uma responsabilidade da pessoa física. Né? Então, uma vez que existem mais de 14 quilômetros de oleodutos, se há um vazamento em algum ponto, fica difícil de comprovar que o presidente tinha conhecimento ou tinha condições de ter uma tecnologia que impedisse esse vazamento. Foi trazido também a doutrina da Silvina Bacipugo, responsabilidade penal das pessoas jurídicas, onde ela, a partir da doutrina alemã, ela estatui que dentro das empresas de produção que se encontram na esfera horizontal de divisão de trabalho, uma série de seções independentes, STAB, que estão situados junto à verdadeira escala de autoridade. Ou seja, numa grande empresa como a Petrobras, por vezes fica difícil você apontar uma responsabilidade individual. Né? Porque as empresas são grandes e existe uma escala de responsabilização muito grande. Também foi apontado aqui como fundamento, trazido a doutrina de Paulo Afonso Leme Machado, no sentido de que a responsabilização do ente moral e o fato de não serem tomadas medidas adequadas na prevenção do dano ambiental pela utilização de tecnologia ultrapassada ou imprópria à qualidade do meio ambiente. Isso, então, o uso da tecnologia ultrapassada serviu de fundamento à condenação da pessoa jurídica.
Bem, feito essa breve análise do caso, né, porque é um caso bastante longo, né, nós tentamos colocar os fundamentos constitucionais da responsabilidade penal da pessoa jurídica no direito brasileiro. O que fundamenta é o artigo 225, parágrafo 3º, que estatui a responsabilidade da pessoa jurídica independente da responsabilidade da pessoa física. O artigo 225, que se ocupa da matéria penal, ele tem uma redação semelhante ao artigo 37, parágrafo 6º. Claro que no 37, parágrafo 6º, nós temos uma responsabilidade do Estado e daquelas pessoas jurídicas, ainda que de direito público, que realizem um serviço público. A responsabilidade do ente estatal é sempre objetiva e, para que se tenha uma condenação do servidor, ele tem que ter agido com dolo ou culpa. A responsabilidade, que é, no caso, subjetiva. O que se tem de comum nesses dois artigos? Que tanto o 225, que faz a tutela penal, ele deixa, digamos assim, independente para a condenação da pessoa jurídica, ainda que não tenha se conseguido a responsabilidade da pessoa física. E, da mesma forma, quando nós estamos na área civil, você tem a condenação objetiva do Estado, ainda que o agente público não tenha agido com culpa. A questão dos crimes ambientais e da responsabilidade da pessoa jurídica, né? Na Lei 9.605 de 98, a poluição, o desmatamento, o crime ambiental é corporativo. A sanção do crime ambiental e a sanção da infração administrativa no tocante à pessoa jurídica guardam quase uma igualdade, né? O direito penal clássico do iluminismo, ele foi construído a partir da pessoa física, né? Aspectos subjetivos, o dogma da culpabilidade da noção antropomórfica. No tocante à Constituição e à responsabilidade da pessoa física, da pessoa jurídica, o artigo 225, parágrafo 3º, traz a reparação dos danos ao meio ambiente e a sanção penal ou administrativa requer a demonstração da culpa. Então, a responsabilidade, ela pode ser tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, cumulada ou não. A noção de interesse, né? A tipificação do comportamento da pessoa jurídica. Tem que ficar demonstrado que existe interesse ou benefício da comunidade. Nesse sentido, age criminosamente a entidade em que seu representante ou seu órgão colegiado deixa de tomar medidas de prevenção do dano ambiental, por exemplo, usando tecnologia ultrapassada ou imprópria à qualidade do ambiente. O fato de não investir em programas de manutenção ou melhoria já revela a assunção do risco de produzir resultado danoso ou ao meio ambiente. Tá? A questão do lucro direto contábil perseguido, que muitas vezes se tem uma economia de custos, em virtude da diminuição de equipamentos de segurança ou no não investimento em tecnologia de que traz uma maior segurança e um menor risco. Aqui se tem o dolo eventual ou o comportamento culposo da omissão. Muitas vezes é trazido um julgamento que foi paradigmático na França, ocorrido no Tribunal de Mans, em 1996, onde houve uma ausência de tratamento nos lançamentos de poluentes e, como tal, a empresa foi condenada. Aqui eu procurei trazer para os senhores a abrangência da responsabilidade penal das pessoas de direito público e de direito privado, a partir da Lei 9.605. Aqui eu fiz um cotejo entre o artigo 21, que trata da penalidade penal, e do artigo 72, que trata da sanção administrativa. O que eu gostaria assim, de propor para a questão da reflexão, né? Então, a lei traz tanto o apenamento penal, né, quanto a questão da sanção administrativa. Como o direito penal clássico, ele foi estruturado para a punição da pessoa, né, até porque estávamos em toda aquela composição antropomórfica, as penas que se imputam à pessoa jurídica são
multa, restrição de direitos e prestação de serviços à comunidade. E pela sanção administrativa, nós temos destruição ou inutilização do produto, suspensão da venda ou fabricação do produto, demolição da obra e suspensão de registro. Então, são todas elas que são calcadas na restrição de direitos. Aqui eu gostaria de propor também a questão das penas de multa, cotejar a pena de multa que vem de uma condenação penal e uma pena de multa que é advinda de uma sanção administrativa. O que se tem? Pelos dias de hoje, pelo cálculo do Paulo Afonso Leme Machado, atualizando os valores, a pena de multa numa sanção criminal não chegaria a R$30 mil. E uma pena de multa advinda de uma sanção administrativa poderia chegar até R$50 milhões, mostrando que a sanção administrativa também ela pode ter muita força se corretamente aplicada. Aqui trouxe para os senhores a análise da responsabilidade penal das pessoas jurídicas no direito comparado. Temos aqui Noruega, Portugal, França, Canadá, Venezuela e o Conselho de Europa. A questão da expansão do direito penal rumo à administrativização. Então, quem nos traz é o doutrinador Silva Sanches. Ele coloca: o direito penal que reagia a posteriori contra um fato lesivo individualmente delimitado, quanto ao sujeito ativo e passivo, se converte em um direito punitivo de gestão de riscos gerais e, nessa medida, está administrativizado. Então, Silva Sanches coloca especificamente a questão da administrativização do direito penal. Quando ele propõe essas penas, o direito penal, na verdade, ele está se aproximando muito do direito administrativo sancionador. Então, o ilícito penal e o ilícito administrativo sempre tinham a dimensão quantitativa. E o Silva Sanches nos propõe o critério qualitativo, tanto no direito penal quanto no direito administrativo sancionador. A questão do direito administrativo sancionador, ou seja, com essa sociedade de massa que nós vivemos, muitas vezes fica difícil essa individualização da conduta. Então, nessa estrutura macroeconômica ou macrosocial de grandes cifras, o problema é estrutural ou sistêmico. Se assiste à progressiva transformação do direito penal nas sociedades modernas de comportamentos massificados. Para o direito penal, o fator decisivo começa a ser o problema das grandes cifras e não a lesividade do comportamento individual. Então, propõe a questão da tutela penal do Estado e da prevenção, de se buscar permanentemente o controle das atividades que são lícitas, porém perigosas. O controle administrativo preventivo, ou seja, sabe-se que muitas vezes, ainda mais no direito brasileiro, existe, infelizmente, uma precariedade e uma seriedade de falta de meios, por vezes, da administração em fazer, digamos assim, os devidos acompanhamentos. Mas é importante que não se abandone essa causa, porque no controle administrativo preventivo, no procedimento de autorização e licenças, se tem atuação preventiva de vigilância e de inspeção. A sociedade atual de risco ou da insegurança conduz ao estado vigilante ou estado de prevenção. Então, por vezes, um correto licenciamento de uma determinada atividade, o controle do acompanhamento dessa atividade que é exercida, aí se tem um mote muito grande, porque se está ainda num tempo em que o dano não ocorreu. Porque o direito penal se costuma dizer, e ele é importante, ele pode servir para inibir condutas futuras, mas se diz comumente que o direito penal chega tarde. Quando se vai punir, é porque o fato já aconteceu. Então, em matéria ambiental, sobremaneira, quando nós conseguimos agir com prevenção, nós estamos ganhando muito espaço. Que ideias também eu gostaria de trazer para vocês?
A professora do Collège de France, Mireille Delmas-Marty, ela trabalha com a ideia de valores comuns da humanidade. Ou seja, nesse tempo em que nós temos que pensar o que vamos tutelar, ela elenca quais são as prioridades. E, para ela, né, o bem jurídico do meio ambiente, ele é um bem comum da humanidade. Ele extrapola, né, as fronteiras de cada um dos países. Toda a humanidade, quando o meio ambiente é lesado, toda a humanidade, em última análise, também sofre com isso, né? Então, é uma ideia que campeia, hoje os autores falam bastante no cosmopolitismo jurídico, que não é uma ideia nova, né? Desde Diógenes, né, no tempo da polis grega, ele já se colocava. Mas hoje, com a nossa sociedade, com o mundo globalizado, a ideia do cosmopolitismo ele ganha maior importância, e a professora Mireille Delmas-Marty defende o meio ambiente como um patrimônio da humanidade, como um bem, como um valor da humanidade. E o Rick Beck é um dos autores que mais trabalha a questão da sociedade do risco, né? Então, ele nos coloca que, nesse momento em que nós vivemos hoje, a produção social da riqueza é acompanhada pela produção social dos riscos. Da sociedade da escassez, sobrepõem-se os problemas e conflitos surgidos a partir da produção, da definição e da distribuição de riscos científicos tecnologicamente produzidos. Ou seja, como fazer com que essa sociedade, que, por vezes, para se desenvolver tecnologicamente, tenha um controle maior desses riscos que nós vivemos. Porque tudo isso tem um custo, evidentemente. Para nós estarmos aqui com toda essa tecnologia, com todo esse conforto, muito foi pesquisado, muito foi investido, e, por vezes, essas pesquisas vêm acompanhadas de um risco. E uma outra reflexão que eu acho bastante interessante também é do Klaus Schwab, que foi um dos presidentes do Fórum Social Mundial, que ele escreveu um livro que se intitula A Quarta Revolução, né? E, bom, pensar que nós estamos na quarta revolução é pensar que já aconteceu a primeira, né, no tempo da máquina a vapor, pensar que aconteceu a segunda, na época da eletricidade, e pensar que aconteceu a terceira, que surgiu já no século XX, com os computadores pessoais e a internet. Mas ele nos diz que não, que a nossa quarta revolução ela tem um conteúdo especial diferente das revoluções anteriores. E ele nos diz o seguinte: não é somente sistemas e máquinas conectadas. Ondas de descoberta ocorrem simultaneamente em áreas que vão desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia, das energias renováveis à computação quântica. A quarta revolução ela é diferente das anteriores. É uma fusão dessas tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. Ou seja, a quarta revolução que nós vivemos hoje e que nos toca viver, né, ela é diferente. Por quê? Porque, pela primeira vez, tanto o digital quanto o real, por vezes, eles interagem simultaneamente. E o mundo tem uma velocidade e uma rapidez que nunca foi vista em tempos anteriores. Ou seja, para nós que já temos algum tempo de estrada, ver hoje a comunicação em tempo real, os fatos acontecendo, né, e as pessoas já compartilhando tudo isso em todos os locais do planeta, era impensável até um tempo atrás. Só que isso também está trazendo uma nova configuração do mundo, ou seja, muitas das profissões com a tecnologia estão se tornando obsoletas, muitas das profissões que provavelmente os nossos filhos vão ocupar ainda não foi criada nos dias de hoje. Então, a sociedade de hoje é uma sociedade do risco, é a sociedade da quarta revolução e nos colocam problemas que muito nos desafiam. Bem, e um outro item que eu gostaria de refletir com os senhores é a questão do constitucionalismo ambiental, se é simplesmente uma garantia simbólica, né? Então, tomei uma frase do meu querido professor orientador na Universidade de Sevilha, onde ele nos diz que a tutela ambiental como uma finalidade fundamental dos Estados constitucionais, né?
E outras ideias que vêm. Se o homem insistir em destruir o planeta, antes a espécie humana estará extinta. As gerações presentes e futuras têm o direito fundamental ao ambiente limpo e à vida digna e frutífera, direito oponível ao Estado e nas relações horizontais ou privadas. A sustentabilidade tem a sua natureza multidimensional, nos diz o professor Juarez Freitas, na sua dimensão social, ética, jurídica, política, econômica e ambiental. A sustentabilidade é o princípio, é a síntese que determina a proteção do direito ao futuro. Prevenção e precaução em lugar da gestão que chega tarde. Tá? Outra ideia que eu acho bastante interessante para compartilhar com os senhores é a questão do Norberto Bobbio e as ditas normas de premiação, o estímulo às boas práticas. Então, Norberto Bobbio, na sua obra Contribución a la Teoría del Derecho, ele nos coloca brevemente que o direito tem duas formas de modificar o comportamento, ou através das normas repressivas, que seria a ideia do direito penal, a última ratio, ou por meio de normas de premiação, isto é, pelo estímulo às boas práticas. E eu acredito que no meio ambiente existe um vasto campo de trabalho para o estímulo às boas práticas, ou seja, aquela empresa que não polui, que tem realmente algo comprometido com a sustentabilidade ambiental, pode ser dado a ela, eventualmente, algum benefício tributário, por assim por diante. Existe um grande campo para se trabalhar em matéria ambiental com as normas de premiação. E aqui, né, tentando me encaminhar para o final, enfim, gostaria de deixar para os senhores algumas reflexões, no sentido de que o direito penal clássico surgiu no período do iluminismo e a responsabilidade foi construída a partir da pessoa física. O direito penal é repressivo e atua após o fato consumado, a ideia de última ratio, serve para tentar inibir comportamentos futuros, mas também é importante colocar a importância do direito administrativo sancionador corretamente exercido, a importância das atuações preventivas e precavidas em matéria ambiental e também o incentivo às boas práticas. E como forma de conclusão, para linkar também com a jurisprudência que nós trabalhamos no Supremo Tribunal Federal referente à dupla imputação, no sentido de que esta realmente é uma jurisprudência importante, até porque a responsabilidade da pessoa física numa grande empresa, por vezes, é difícil de se conseguir, então, a responsabilidade penal e administrativa da pessoa jurídica é algo extremamente importante. Tá? Aqui as nossas referências, né? E aqui a cena do Gênesis, né? Porque depois de Sebastião Salgado ter vivido aquela dura experiência do êxodo de degradação ambiental, ele fundou com a sua esposa o Instituto Terra, né? Fez toda uma recuperação de uma área que estava muito degradada, serviu ali de modelo para muitos dos fazendeiros e para muitos daqueles cidadãos que ali viviam, e como sua, digamos assim, última exposição fez a questão do Gênese, que é justamente a fotografia de alguns dos lugares do planeta que continuam até hoje intocados como da época da sua criação, né? E esses locais são locais ainda onde o ser humano tem dificuldade de chegar, né? Talvez por isso é que tenha se conseguido se preservar ainda de uma forma intacta, desde o tempo do Gênesis, mas também a boa notícia é que eles ainda são em termos de 44% dos locais do globo. Então, me despedindo, assim, agradeço a atenção de vocês. Esse aqui é o nosso grupo na universidade, que é o grupo do Cybertransparência. E agradeço, então, a gentileza da atenção. Agradeço à professora Temes pela brilhante palestra e gostaria de, em nome da Images, transmitir a ambas, né, o nosso agradecimento com uma pequena lembrança.